Provérbios capítulo 14, os versos 26 e 27. No temor do Senhor tem homem forte amparo. Isto é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. O temor do Senhor é um dos temas mais abordados no livro de Provérbios. Você vai ver praticamente em todos os capítulos de Provérbios o temor do Senhor. O temor do Senhor é algo que deve habitar continuamente na mente e no coração daqueles que amam a Deus, daqueles que querem servir a Deus com devoção, com amor, com alegria. O temor do Senhor não é simplesmente ter medo de Deus. Não é simplesmente temer Deus como se ele fosse aquele pai tão terrível que qualquer coisa que você fizesse, ele te castigasse naquele mesmo momento. Não. O temor do Senhor é temer, é um medo, mas é um medo que reproduz em uma vida de vigilância, em uma vida de saber que o Senhor está vendo todos os meus atos, contempla todas as nossas obras, contempla o nosso coração. É o temor de saber de que eu não quero pecar contra Deus. É o temor de não pecar contra Deus, de não pecar contra a sua santidade. E é isso que o Provérbio nos diz em todos os seus temas. E ele diz que no temor do Senhor tem um homem forte amparo. Você vai ter amparo no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor revela a prudência a todos aqueles que a têm. O temor do Senhor vai fazer com que sua vida seja abundante, você vai ter uma vida de paz. E o homem vai ter forte amparo no temor do Senhor. O homem não vai ter amparo em temores que não glorificam a Cristo Jesus, em temores do mundo, em medos da morte, em medos das coisas presentes, das coisas que hão de vir. Enfim, quando você teme a Deus, você tem forte amparo, porque Ele é a sua esperança. E diz, isto é, refúgio para os seus filhos. É o refúgio. Quando você se encontra em meio ao caos, em meio às tribulações, em meio a ventos fortíssimos que vêm bater contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua vida espiritual, contra todos os planos que você tem planejado, você pode se refugiar no temor do Senhor. Refugiando no temor do Senhor, confiando nele, confiando na sua graça, confiando na sua providência, na sua soberania. Porque o temor do Senhor é fonte de vida. Verso 27, é fonte de vida. Quer ter uma vida boa? Quer ter uma vida de paz? Uma vida de alegria? Uma vida em que mesmo em meio às angústias, em meio às tribulações, mas você tem a vida, você tem paz, você tem alegria? É o temor do Senhor, é o remédio. O temor do Senhor é fonte de vida, é fonte de vida. E quando você se apropria dessa fonte da vida, do temor do Senhor, vai o que acontecer no verso 27, para evitar os laços de morte. A morte nos rodeia a todo instante. O pecado é a própria morte que quer nos tragar da presença de Deus, porque todo aquele que peca morre. Então, quando você está protegido no temor do Senhor, você está evitando os laços da morte. É claro que eu não estou dizendo que você nunca irá pecar, todos nós pecamos, mas você não vive na prática. Nós não temos que viver na prática do pecado, porque nós nos abrigamos no refúgio do Senhor, no temor do Senhor, porque nele o homem tem forte amparo. Nele o temor do Senhor vai trazer ao homem fonte de vida, para que você possa ter uma vida abundante e assim evitar os laços de morte. Somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus, que Ele é o verdadeiro exemplo de obediência ao Pai e de temor a Deus. Somente em Cristo Jesus você pode se ancorar a sua alma. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso rei que venceu a morte, venceu o pecado, para que você pudesse ter a vida abundante, para que você pudesse se amparar nele. Em última instância, o temor do Senhor é o próprio Cristo Jesus. Aproprie-se desse Cristo Jesus, aproprie-se da fonte da vida,
para que você venha evitar os laços da morte. Porque aquele que nele crê não perde a sua vida. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Você vai ter a vida abundante, a árvore da vida, a verdadeira árvore da vida que é Cristo Jesus, porque Ele é o temor do Senhor, o maior exemplo de temor do Senhor. Por isso, vivamos uma vida nesse presente século, sóbria, justa e piamente, até a sua volta gloriosa. Que Deus te abençoe.